Então, primeiro, queria agradecer pelo convite à universidade e à professora Elizabeth Chaves de Melo, primeiro também porque ela me acolheu no grupo de pesquisa dela e tivemos oportunidade de fazer trabalhos juntas durante muitos anos. Então, agradeço imenso. Agora, para não... Bom, vou escolher... É imenso, né? A literatura brasileira na França, através das traduções. Então, vou dar só algumas ideias sobre a tradução, primeiro, e escolher alguns elementos para poder explicar depois, né? Depois do último Salão do Livro, que houve em 2015, né? Como a literatura brasileira se desenvolveu na França. Então, primeiro, eu queria lembrar o que Afrânio Peixoto disse a respeito da tradução. Afrânio Peixoto foi acadêmico e presidente da academia em 1923. E realmente foi muito importante, porque é graças a ele que houve um curso de literatura brasileira na Sorbonne. Por quê? Rapidamente, sabem que para avaliar, para conhecer uma literatura estrangeira, é preciso que haja tradução, ou então conhecimento da língua. O português sempre, sabem se leram Pascal Casanova, que é uma língua periférica. E durante muito tempo era considerado, até diplomatas falaram que falar português era a mesma coisa do que falar em segredo. Bom, então, o ensino da língua portuguesa na França começou em 1919, né? Que realmente é uma coisa muito recente. E também, se começou na universidade naquela data, é graças ao governo português, que, de certa maneira, ajudou, financiou, porque era o final da Primeira Guerra Mundial, né? E em 1916, um professor que era hispanista, primeiro, Georges Le Gentil, foi enviado, depois de ter ficado na frente assim, de batalha na Alsácia, foi enviado a Portugal em 1916, ficou lá uns 2 anos catando operários para a reconstrução, né, da França, dos lugares que se tinham transformado em ruínas. Então, graças a isso, porque ele foi o primeiro professor de língua portuguesa, o governo português ajudou, né, para esse curso na Sorbonne. E em 1922, todo mundo sabe que houve o centenário da independência e uma grande exposição aqui no Rio de Janeiro. A França foi convidada, construiu o pavilhão francês, que foi inaugurado em setembro, né, de 22, que representava o Petit Trianon, né, nesse ano de exposições, o professor Le Gentil foi convidado com o professor Georges Dumas, que era o chefe de um grupo de universidades destinado a desenvolver os intercâmbios França-Brasil. E esse professor Le Gentil, que trabalhava com literatura portuguesa, língua portuguesa,
mas começou a olhar para a literatura brasileira e publicou um artigo sobre Castro Alves muito importante, e a Franjo Peixoto achou que era tão interessante que deveria existir um curso de literatura brasileira na Sorbonne, junto com aquele de português. Então, foi graças a verba, votou uma verba da academia para financiar essa cátedra Literatura Brasileira na Sorbonne. Então, realmente, ele teve um papel importante. E ele diz, bom, simplesmente uma pequena parte da citação dele, que o país, eu traduzo, que não tivesse obras traduzidas seria como um país que não tivesse representação diplomática. Então, a importância das traduções é muito grande. Então, ele escreve isso, né, no prefácio de Dom Casmurro. Agora, o problema da tradução, traduzir e publicar, né, quer dizer que o livro é considerado como um objeto que depende das leis do mercado. Porque que adianta traduzir uma obra, fazer um livro e não vender o livro, né? E ninguém fica sabendo da existência dessa tradução e desse livro. Então, a gente tem que considerar as relações entre autores, editores, livreiros e leitores, né? E hoje em dia, já podemos dividir em duas grandes partes. Os primeiros tempos, o tradutor era uma pessoa que, por X razões, porque, evidentemente, as traduções começaram antes da criação do curso de português, né? Então, era uma pessoa que, por X razões, tinha residido no país de língua portuguesa, ou em Portugal ou no Brasil, e resolvia fazer uma tradução. E, então, essa pessoa, com a tradução feita, ia à procura de um editor, né? Bom, hoje já não é mais assim, né? Salvo raras exceções, ninguém chega com a tradução pronta, né, e fica catando o editor. Não. Né? Agora depende do agente literário, né, e também dos poderes públicos, né, do que está sendo feito para incentivar as traduções. Agora, só abro um parêntese, estamos num período, eu acho, de transição, porque a profissão de tradutor, daqui a pouco, vai deixar de ser uma profissão gratificante, porque já há grandes editoras que estão dispensando os tradutores, transformando o tradutor em revisor, porque estão utilizando a inteligência artificial. Então, não se sabe o que vai acontecer, né? Mas, então, podemos também ver o leitor, né? É muito importante. Vamos ver o panorama, a recepção, né? O que o leitor está esperando. Podemos dividir, né, esse século XX em vários momentos. O primeiro momento iria de 1822 até 1930. Bom, então é um momento de um nascimento e de
uma dinâmica da burguesia industrial, né? Depois, um período de 31 a 44, né, que corresponde também na Europa com os problemas, a preparação e a Segunda Guerra Mundial. Depois, 45, 64, o restabelecimento da democracia e, a partir de 65, até agora, podemos ver os grandes momentos da literatura. Então, eu acho que já vou falar agora para ajudar incentivar essas traduções, porque de 22 até os anos 70 há relativamente poucas traduções, né? Bom, e a partir dos anos 70 é multiplicado por 10 ou até por mais, porque a criação de festivais, criação de eventos, porque, como disse, se ninguém sabe, né, que a tradução existe, não adianta. Então, a criação de eventos, criação de festivais. O primeiro que realmente vai impactar o Brasil é em 1987, chama Les Belles Étrangères. Ali, uma dúzia de escritores foi enviada a Paris, né? E o público universitário, né, viu os escritores, mas favoreceu também a divulgação, né, das obras e da literatura brasileira, porque também temos que contar com os críticos e os jornalistas, porque sem os críticos e os jornalistas também não se conhece nada. O pouco, antes dos anos 70, o pouco que existia foi graças ao Le Mercure de France, que sempre manteve uma secção literatura brasileira, né? Bom, e também La Revue des Deux Mondes. O número de assinantes o número maior eram brasileiros, né? Os assinantes dessa revista, La Revue des Deux Mondes. Então, eram os únicos elementos que permitiam ter uma pequena ideia, né, do que existia no país. Então, sempre usaram a palavra belles infidèles, né, para caracterizar as traduções. Então, essa expressão, né, data de 1646, né, de Gilles Ménage, porque ele condena as repetições, né? Mas hoje em dia um Paul Ricoeur, né, vai dizer que uma boa tradução só pode chegar a uma equivalência presumida que não se funda numa identidade de sentido demonstrável. É uma equivalência sem identidade. E também há o fenômeno da retradução, né? Porque a língua de chegada, sobre sua tolerância e distorção aos efeitos de estranheza, pode sofrer uma tradução que preza a literalidade. Então, uma tradução se impõe mais pela coerência do que pela ilusória fidelidade, né? E para Mechonic, que é outro autor importante nas traduções,
É o trabalho das obras sobre as línguas e das línguas sobre as obras que a tradução traduz quando ela se inventa como relação, né? E quando temos um autor como Guimarães Rosa, né, que faz um trabalho enorme sobre a língua, sobre as palavras, então o tradutor enfrenta também grandes problemas. E eu vou citar Jacques Thiriot. Jacques Thiriot, que é falecido hoje, né? Foi durante 10 anos diretor da Aliança Francesa em São Paulo, e ele que fez uma tradução que eu acho belíssima, a tradução de Macunaíma, né? Ele levou quase que aqueles 10 anos, né, para fazer, porque foi realmente uma recriação. Bom, mas então, Jacques Thiriot, quando voltou para a França, foi diretor do Colégio Internacional dos Tradutores Literários de Arles, né? E em 87, 88, ele escreve... Bom, será que se eu leio em francês, todo mundo entende ou preciso traduzir, assim, grosso modo? Acho que entende. Entende? Se não entende, deveriam entender. Tá. Então, ele escreve o seguinte: c'est le jour où l'on entreprendra de nouveau et réussira la traduction en français de son œuvre qu'on mesurera exactement la dérive du continent brésilien et de sa forêt, tous les écarts linguistiques, qu'on décèlera le subtil mélange du lusitanien et du tupi, qu'on croira à la cohabitation de deux cultures en reconnaissant la créativité du brésilien, langue germinative, efflorescente. L'honneur du traducteur est d'être vu un révélateur à la fois du divorce et de la réconciliation de deux langues, le portugais et le brésilien, qui instituent de nouveaux rapports dans l'écart et la convergence à la fois. Oui, je continuerai de traduire du brésilien, entre aspas, mais j'avoue finalement que j'ai quand même appris le português, né? Bom, é preciso dizer que cada vez que Jacques Thiriot fazia uma tradução, ele sempre colocava traduit du brésilien, o que os linguistas, então, subiam pelas paredes, né? Como podem imaginar. Bom, e ele ganhou um prêmio com a tradução que ele fez do O Meu Tio, o Iauareté, né? Tirado de Estas Histórias, que é um texto híbrido, como conhecem, né? São onomatopeias, palavras tupi, portuguesas, gritos de onças, etc., né? A linguagem traduz a metamorfose do homem em jaguar. E Thiriot recomenda sempre a leitura em voz alta, né? Para avaliar as coisas. Bom, e eu disse que houve retradução, porque às vezes o contexto muda. Geralmente a retradução se produz 20 anos ou 30 anos depois, né? Mas então, houve em 82 as primeiras histórias, né, de Inès Sozeki-Desprez, a tradutora. Bom, o Burrinho Pedrez de Sagarana, Sete de Ouros, né? Michel Riodel fez essa tradução recentemente, em 2016, e também em 2016 o Michel Chandaigne, a editora Chandaigne, publica uma nova tradução de Mon Oncle le Jaguar.
e mais 8 novelas, e o tradutor é Mathieu Dosse, né, que ganhou com essa tradução o prêmio da Fundação Calouste Gulbenkian Book, né? Então, esse Mathieu Dosse, a tese dele justamente é sobre os problemas de tradução de Ulisses de Joyce, né, e Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Então, atualmente, ele é um dos jovens tradutores, né, mais importantes que tem na França. Então, esses novos tradutores, muitos passaram pela ESITA, né, que está em Paris 3, que é a Escola de Intérpretes e Tradutores, só que isso já mostra o problema com o português, não há mais português, né? Houve uma época, quando, nos anos 80, né, Portugal entrou na Comunidade Europeia em 86. Bom, e em Bruxelas era necessário ter tradutores, né, para o português. Bom, e a ESIT, na época, tinha português. E quando a formação é de 2 anos ou um pouco mais, né, e quando a formação ficou pronta, olha, Bruxelas disse, não, mas Portugal mandou seus tradutores. Então ficaram assim, tão chocados, né, que durou ainda alguns tempos, mas hoje já não tem. É preciso escolher inglês, espanhol e, eventualmente, uma terceira língua, que pode ser o português. Bom, mas então, todos eles passam pela escola de Arles, né, de tradução literária, e, inclusive, há um repertório dos tradutores literários. Então, o Mathieu Dosse, o Dominique Nedelec, né, que também é um tradutor já um pouco mais velho, mas ótimo. Antoine Charrère. Antoine Charrère é um caso especial. Como disse que os tradutores atuais são diferentes porque tem que passar pelos agentes literários, então é a editora que escolhe o tradutor, mas ainda há pessoas que, por prazer, né, por gosto, escolhem um autor, traduzem e depois ficam catando um editor. Então, o caso do Antoine Charrère é muito interessante, porque ele é professor de liceu de literatura francesa, de literatura comparada. Bom, e ele resolveu se concentrar no modernismo, né? E veremos por que os modernistas não inspiraram ninguém nos anos 1922, né? E ele começou traduzindo Pagu, Parque Industrial, né? Traduziu Sérgio Milliet, né? E atualmente ele está trabalhando na tradução de Alcântara Machado, um texto que vai sair agora em outubro, As 5 Marmitas de Ouro, né? Que na realidade, bom, é uma novela pouco conhecida, mas que é uma crítica, né, do Estado do Brasil, do governo da época. E então ele traduziu Sérgio Milliet, Parque Industrial, para Le Norte, N-O-R-T-H-E, a editora, mas ele confessa que é um problema muito grande conseguir um editor, né, porque, claro, o livro tem que ser vendido, e se o editor acha que vai ter pouquíssima gente, bom, ele não está a fim de perder dinheiro. Então, o que o Antoine Charrère fez?
Bom, aí você dá para ver a paixão, né, que ele tem. Ele resolveu criar a sua própria editora, né, que ele chamou, também um nome muito simbólico, L'Oncle d'Amérique. Né? E o primeiro livro que vai sair agora é esse do Alcântara Machado, né, que vai sair em outubro pela L'Oncle d'Amérique. Então ele já não tem o trabalho de procurar uma editora. Bom, e há também moças, né, que Elodie Dupont. Elodie Dupont é tradutora de Patrícia Mello, né, muitos livros. Bom, tem Elizabeth Monteiro Rodrigues, etc. Então, há um conjunto de tradutores, né, bastante significativo. Né? Podemos dizer que há 3 editoras completamente sui generis que fazem muito pela divulgação da literatura brasileira. É a editora Chandénia, ele é livreiro, é a única livraria de livros portugueses e brasileiros que ainda existe, né? Na França. Bom, ele despacha assim em todos os lugares, quando há encomendas, os livros. Se bem que ele me disse uma coisa que eu achei impressionante. Recentemente ele me disse, quando a Amazônia tiver a possibilidade administrativa, legal, de enviar livros para outro continente, eu fecho a casa. Né? Então, ele ainda vende livros brasileiros, porque a Amazon não pode enviar. Agora ele me diz, bom, porque sabe que nos estudos de português, né, hoje, desde 2015, não há mais concurso de agregação ou de CAPES. Né? Isso mostra também o estado do ensino do português, mas sempre há uma graduação com literatura portuguesa, literatura brasileira e literatura africana de língua portuguesa, enfim. Então, precisam de livros. Então, quando falei, bom, mas há os estudantes universitários, resposta dele, hoje em dia nenhum estudante compra um livro, eles todos têm PDF. Bom, então, a situação fica um pouco estranha. Bom, mas enfim, tem essa livraria Chandénia, e para a editora, ele é sócio da Ana Lima, né? E eles publicam livros portugueses, livros brasileiros, né? Tem várias coleções. Bom, a editora Anacaona, né, que se especializou na publicação de invisíveis, né? Então, era um escritor que vinham da favela, ou escritores como, assim, Conceição, ela publica, Paula Salmo, né, que tem a editora, que foi criada em 2009. Ela publica Conceição Evaristo, ela publica Ferrez, Marcelino Freire, e também antologias, né, porque também tem conto, novela. Na França não é, apesar de ter tido Maupassant, né, o conto e a novela hoje em dia não interessa muito o leitor, né, e evidentemente o editor. Só quando há uma antologia temática, né, por exemplo, os melhores contos de Natal, né, aí sim. Então, a Anacaona
fez várias antologias. E a escritora Lúcia Bettencourt faz parte, tem 2 novelas, né, numa dessas antologias. E a terceira editora, muito importante para a literatura brasileira, é Anne-Marie Métellier. E Anne-Marie Métellier foi criada em 79. E era a primeira vez que numa editora havia uma coleção chamada Collection Brésilienne, né? Pela primeira vez. Bom, e hoje podemos dizer que é graças a ela que Machado de Assis, né, está sendo lido, né? Porque, olha, em 79 houve uma tese que foi feita com o professor Raymond Cantella, era uma pesquisa de opinião sobre, assim, o pessoal, uma empresa, né, encarregada de fazer pesquisa de opinião, na rua, chamou as pessoas, tinha que ter mais de 15 anos, né, não podia ser estrangeiro, tinha que ser francês, né, para respeitar o projeto, ver quem era leitor da literatura brasileira. Bom, então, eu acho que era 8% em 79, grande público, né, que tinha ouvido falar de Jorge Amado. Depois, era uma coisa como 3% que tinha ouvido falar de Machado de Assis e 1% de Manas Rosa, né? E hoje em dia, né, justamente o Michel Chandelle me disse no outro dia que ainda hoje o escritor mais vendido é Jorge Amado. Ainda hoje, mais procurado. Bom, vamos colocar a literatura de autoajuda numa outra prateleira, né? Porque, evidentemente, ninguém rivaliza com Paulo Coelho, né? Bom, então, temos Jorge Amado e Machado de Assis, né? E Machado de Assis. Como? Bom, isso é um caso à parte, né? E ele disse, bom, agora, muito obrigada, eu vendo muito o que está na moda. E a moda é Conceição Evaristo, né? Então, ele vende bastante, né? Conceição Evaristo. Todos os livros foram traduzidos, alguns pela Anacaona, e Conceição Evaristo também tem livros traduzidos na editora de Fama. Agora, justamente, Clarice Lispector é a única escritora, né, que está realmente completamente integrada, né, no sistema francês, né, de leitura, de venda de livros. Por quê? Ela tem absolutamente tudo que ela escreveu traduzido. O primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, foi publicado na Gallimard, né? A Gallimard é aquela editora assim chique, né, vamos dizer. Bom, em 1931 ela criou a Littérature du Monde, né? Houve o episódio La Croix du Sud com Roger Caillois, que trabalhava na Unesco. Bom, o segundo livro traduzido que ia ser publicado pela Gallimard era A Paixão Segundo GH. E não foi publicado na Gallimard. A tradução estava pronta
quem pegou foi a Hélène Cixous, né? Da editora de Fama. E Clarice Lispector ficou completamente englobada nesse sistema literatura de fama, que, em princípio, publica uma literatura feminista, né? Mas Clarice Lispector nunca foi feminista, né? Mas é graças a essa editora que ela está completamente aceita, né? Ela faz parte da literatura em geral, né? Então, é realmente um caso completamente à parte. E por que bom, eu falei a criação de Anne-Marie Métayer em 79, Anne-Marie Métayer é uma pessoa formada em espanhol na Sorbonne e ela teve aulas de português com o Georges Boisvert na época. E ela mesma conta, né, que ela leu, eles tinham que ler Dom Casmurro. Bom, ela leu, ela gostou muito, e quando ela procurou as traduções que existiam, ela achou assim terrível, porque não transmitia, né, aquela ironia, aquele humor. Então ela pensou, bom, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é mandar retraduzir, né, tudo isso, porque não aguento mais ler uma coisa que modifica completamente o que eu posso conhecer. E ela teve aula justamente na época em que ela se formou, 65. Quem estava dando, em 65, uma aula na Sorbonne como professor convidado era Antônio Cândido, né? Então, ela diz que a musicalidade da língua, realmente, ela ficou apaixonada, né, pela língua portuguesa falada no Brasil, né, por causa da musicalidade. Bom, e o primeiro livro que ela relançou, né, foi justamente Dom Casmurro, nos anos 80. Mas veremos como ficou o problema com Machado de Assis, né? Agora, o que o público leitor está esperando da literatura estrangeira, né? Bom, no Salão do Livro, no último Salão do Livro, bom, e alguém aqui que produziu excelentes artigos sobre o Salão do Livro de 2015, né? Bom, havia uma pluralidade de vozes, 48 autores. O lema era a diversidade da cultura e universalidade da literatura brasileira, porque as diferentes regiões estavam representadas. Bom, e havia curadoria da professora Guiomar de Gramont, né, para o lado brasileiro, e Leonardo Tonos para o lado francês. Então, entre os escritores estavam João Paulo Cuenca, Daniel Galera, Vanessa Bárbara, Julian Fuchs, Carola Saavedra, Tatiana Salim Levy, Michel Laub, Paloma Vidal, Conceição Evaristo, etc. Né? E pouco tempo antes, né, o salão em Paris foi em 2015, mas havia um salão que começou a existir antes do Salão do Livro, que é o salão a feira de Frankfurt, né, que é a maior feira de livro da Europa. Então, a feira de 2013 se ilustrou com o discurso de Luiz Rufato. Acho que todo mundo deve lembrar, né? Ele diz
Nós somos um país paradoxal. Ora, o Brasil surge como uma região exótica, de praias paradisíacas, florestas edênicas, carnaval, capoeira e futebol. Ora, como um lugar execrável de violência urbana, exploração da prostituição infantil, desrespeito aos direitos humanos e desdém pela natureza. E ele faz a pergunta: o que significa habitar essa região situada na periferia do mundo, escrever em português para leitores quase inexistentes, lutar, enfim, todos os dias para construir, em meio a adversidades, um sentido para a vida. Eu acredito, talvez até ingenuamente, no papel transformador da literatura. Então, o maior dilema do ser humano, né, tem sido esse, de lidar com a dicotomia eu-outro. Né? Bom, o outro é também aquele que pode nos aniquilar. Né? E eu disse que até os anos 30, de 22 a 30, era um bloco só, porque nos anos 30 o Brasil já não é o mesmo, né, do que a Europa, do que a França. É o diferente, porque a partir dos anos 30 aparece o romance social, o Nordeste, né, Graciano Ramos, José Lins do Rego e Jorge Amado. Né? Então, hoje temos a maior participação das editoras brasileiras nas feiras. Né? Bom, e no Brasil há muitos eventos literários também, que antes não existiam. Né? Bom, a Flip, bom, o prêmio Jabuti, né? O prêmio Machado de Assis, Portugal Telecom, que eu acho que não existe mais, né? Oceanos, né? Que tem no lugar. Bom, e hoje há uma exigência de qualidade na tradução. Né? Agora, algumas editoras acham que tradução é uma operação técnica, né? Justamente através da inteligência artificial. Então, o critério de lisibilidade imediata numa língua de chegada estandardizada, né, para tornar um objeto que se vende rapidamente. Bom, mas sabemos que não é bem assim. Por favor, me diga se ultrapasso. Bom, havia várias coisas que eu queria ainda explicar. Tenho quanto tempo ainda? 10 minutos, tá bom? Bom, tá. Então, rapidamente, Machado de Assis, o que aconteceu? Vamos pegar o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Então, por que Machado de Assis começou a ser traduzido em 1910? Né? Porque, bom, sabem que a Garnier, né, um dos irmãos Garnier, tinha a livraria na Rua do Ouvidor. Né? Bom, eram 3 irmãos, mas um deles veio aqui em 1844, se não me engano, não tenho nem tempo de procurar a folha. Bom, e quem resolveu traduzir era um francês, Adrien Delpech, que na realidade se chama Adrien Eugène Léon Eucher, né? Que estudou em Paris, deixa a França por problemas familiares, vai para a Argentina em 1880 e, finalmente, a partir de 1896, escolhe o Brasil. Então, ele é professor, né, no Dom Pedro II, na Escola Normal, ensina francês, sociologia e latim.
né? Naturaliza-se brasileiro. E ele adapta o Brasil ao olhar francês. Bom, agora, o problema é que Machado de Assis, logo no início, com a tradução dos contos, né, que ele publicou, e depois, no ano seguinte, Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi assimilado, estamos no final do século XIX, foi assimilado à latinidade, né? A latinidade é uma espécie de movimento de uma globalização que foi criada depois da derrota de 1870, na França, em Sedan, né? Que de repente ficou com medo do mundo germânico, então eles acharam que era bom ressuscitar essa ideia de latinidade ligada a Frédéric Mistral, né? Bom, e o que eles enxergaram em Machado de Assis? Um homem latino, né? Quer dizer, era igual, né, ao que eles tinham na França. Bom, foi comparado imediatamente a Anatole France. Bom, aí ninguém se interessou muito, né? E como agravante, a tradução de Memórias Póstumas pelo Adrien Delpech é uma tradução sui generis também. Depois foi publicado nos jornais que essa tradução tinha acabado com toda a literatura brasileira. Porque o erro maior, ele não respeitou exatamente o texto, colocou repetições quando não havia, mas o erro maior, lembram que em Memórias Póstumas há um capítulo que se chama para restabelecer no capítulo 230, uma coisa assim, né? Para o capítulo 130, para intercalar no capítulo 129, que era o reencontro de Brás Cubas e Virgília num baile. Bom, claro que isso faz parte do jogo e da ironia. O que o Adrien Delpech fez? Pegou aquilo ao pé da letra. E aquele capítulo, ele intercalou. Bom, então a tradução dele tem um capítulo a menos, né? Bom, e a ironia desapareceu completamente. Bom, e realmente foi um massacre, né? Agora, houve outras traduções, Dom Casmurro, aos poucos, com os aniversários, foi traduzido. E quando o Roger Bastida esteve no Brasil, né, no final dos anos 30, para a criação da Universidade de São Paulo, ele resolveu escrever no jornal que era um absurdo não existir uma tradução boa do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, foi feita uma tradução por um militar, né, que estava no Brasil. Na época havia um exército para a organização, devia ficar um certo tempo, acabaram ficando mais tempo, né? E essa tradução foi publicada em 1844. Foi publicada aqui no Brasil, porque em 1944 a França está ocupada pelos alemães. Não há, algumas editoras colaboraram com o governo alemão, né? Mas então vários editores resolveram vir para o Brasil. E uma editora
de um suíço, né, Charles Hofer, que se instalou aqui e que se chama Atlântica. E ela publicou, é a editora que publicou Georges Bernanos, né, o Bernanos, La Lettre aux Anglais, etc. Bom, e é uma tradução boa, mas há um problema. O Adrien Delpech, na primeira tradução de 1911, começa com o prefácio do autor. A dedicatória ao verme desapareceu por completo. E o Adrien Delpech tinha que ter lido, porque essa dedicatória ao verme, quando o romance foi publicado em folhetim, realmente ela não existia, né? Eram os versos de Shakespeare. Mas quando ele publicou em livro, em 81, né, já era a dedicatória ao verme. Então não é possível que o Delpech não tivesse lido aquilo. Bom, e o Charles Debec, que fez a tradução depois, em 44, não foi procurar, não foi verificar. Também não colocou a dedicatória ao verme. Né? E nesse ano de 44, houve uma publicação aqui no Brasil de luxo, né? Um livro de luxo que ilustrado, inclusive por desenhos de Cândido Portinari. Então, foi feito, acho que só havia 100 exemplares desse livro. E em 2019 saiu um livro pela Alfaguara, uma coisa assim, que com a autorização do filho, né, de Portinari, resolveu publicar com os desenhos. E na capa, né, o que tem? O verme, né, exatamente, o desenho. Bom, e quando a pessoa lê o livro sem ter lido o verme, eu acho que perde muita coisa, né? Então, a tradução francesa, porque Anne-Marie Métayer retomou essa tradução, né? Quando ela pediu, a única coisa que ela fez, ela modificou o título, porque ele tinha colocado Mémoire d'Outre-Tombe, né? Bom, mas Chateaubriand estava na biblioteca de Machado de Assis, né? Por que não? Mas ela preferiu colocar Mémoire posthume, né, de Machado de Assis. Bom, a numeração dos capítulos, do número, passou para o número árabe, modificou algumas palavras, que havia nota de rodapé nessa tradução de 44, ela eliminou, mas é essa tradução. E ela não publicou a dedicatória. Então, eu fui perguntar para ela por que ela tampouco tinha publicado. Aí ela me disse, mas eu não sabia. Né? Ela nem foi verificar, nem foi olhar. Aí ela prometeu, porque ela tem uma coleção, uma suíte brasileira, que é semibolso, né? Então essa vende muito, bem mais barata, né, do que os outros livros, e em 2 anos ela muda a capa, né? Então ela me disse que ela colocaria, mas ela deve ter avaliado o preço que ia sair, né? E então, afinal, o verme continua enterrado. E a tradução francesa é a única no mundo que não tem a dedicatória ao verme, né? Bom, então Machado de Assis não teve sorte, né, com o mundo latino, né, com a latinidade. Bom, mas é assim. Agora,
mais uma coisinha, por que há tanta procura por Machado de Assis e nenhuma o modernismo, os autores do modernismo? Porque Macunaíma foi traduzido em 79, né? E o que não disse é que quando Theriot voltou do Brasil, depois de ter ficado como diretor da Aliança, ele procurou uma editora que quisesse publicar. Não achou. Durante mais de um ano, ele procurou, até que, finalmente, da Flammarion, Gérard de Cortans resolveu publicar numa coleção que se chamava Coleção Barroco, né? RRCO, quer dizer, era mais um mundo hispano-americano, né? Mas ele colocou nessa coleção. E os críticos, né, nos jornais, visivelmente não entenderam grande coisa, né, em 79. O único foi Berman, Antoine Berman, que avaliou bem o esforço que foi feito, né, da tradução e tudo mais. Então, o modernismo, os modernistas ficaram completamente marginalizados, porque quando houve a Semana de Arte Moderna em 22, né, foi São Paulo. A França, que estava aqui para a Exposição Universal, para essa grande exposição, inclusive coabitou com o mundo do Gago Coutinho, a primeira viagem de avião, né, Lisboa, Rio de Janeiro. Bom, em 22 ninguém queria saber da Semana de Arte Moderna. E nesse mesmo ano de 22 até 32, houve uma revista, Revue de l'Amérique Latine, que foi criada e é a única revista que publicou alguns poemas, ou de Sérgio Millet, ou de Mário de Andrade, né, traduzidos. O poema de Mário de Andrade foi Máquina de Escrever, né, e o Cabo Machado, são esses dois. Só havia isso, né? E lembram que Oswald de Andrade fez uma conferência famosa justamente nesse curso novo de literatura brasileira em 23, né? Foi inaugurado em 23, em fevereiro de 23, e o Georges Le Gentil emprestou o anfiteatro dele, o Amphiturgot da Sorbonne, para Oswald de Andrade, para a conferência L'Effort Intellectuel du Brésil. Então foi aí a primeira vez que ouviram falar da Semana de Arte Moderna. E depois Oswald de Andrade, em cartas com Mário de Andrade e com Monteiro Lobato, né, se queixa dizendo que realmente o gosto literário das pessoas é incrível. Eles só gostam de Monteiro Lobato, de Coelho Neto, não querem saber. Ele tinha levado Os Condenados, né, o primeiro volume, que ele ofereceu a várias pessoas. Bom, ninguém quis traduzir. E, na época, um dos passeurs, né, era o Jean Duriot. Jean Duriot era muito amigo de Ribeiro Couto, mas não, ele disse que não agradava muito e que ele era nulo em matéria de poesia. Então, realmente, os modernistas ficaram marginalizados, né? Então, o tradutor tem um papel muito, muito importante, né? E, só para terminar, há um livro que, infelizmente, eu vi numa livraria, numa travessa, que saiu uma nova capa, saiu de novo. Eu acho uma delícia esse livro,
O Coronel e o Lobisomem, né? Bom, então, quando o autor, José Cândido de Carvalho, era vivo, ainda conhecia aqui, e ele estava desesperado. Por quê? Porque o livro dele foi traduzido, saiu na Gallimard, mas eu não sei quem arranjou aquele tradutor, né? Fez mais exatamente o que não se deve fazer. Ele assassinou o livro. Por quê? Se lembram bem, bom, o enredo é muito comum, não tem nada assim de extraordinário, mas o trabalho linguístico é interessante. É a oralidade, né, desse pessoal de Campos de Goytacazes, né, que, bom, ele apagou completamente esse trabalho linguístico. Então, parece uma coisa de folhetim, né? E foi um fracasso. Então, a responsabilidade do tradutor é imensa, né? Então, não sei o que é que vai sair com a inteligência artificial agora, mas espero que ainda haja belos dias no futuro para os tradutores literários. Eu vou terminar. Bom, só para dizer que Torturado, né, foi traduzido imediatamente, né? Charrue tordue, né? Bom, charrue tordue. E é um escritor que fez a tradução, uma tradução muito boa, e ele está também nos livros da moda, né? Porque são os invisíveis que, de novo, estão aparecendo. Bom, então, obrigada, Jaqueline. Jaqueline, você poderia dar notícias, você falou dos romances, dos contos, mas o teatro brasileiro, como anda a tradução do teatro brasileiro em França? Obrigado. Poucas palavras, só a questão da poesia também, porque acho que tem algumas antologias, mas me parece que é um gênero pouco traduzido. Justamente, são os dois elementos, né, que não se vendem muito, né? Bom, começa ali, mas nos anos 50, né, Segers tinha toda uma coleção, né, de poètes d'aujourd'hui. Então, vinha o Manuel Bandeira, Adalgisa Neri, Vinícius de Moraes, né? Vinícius tinha convidado o Segers ao Rio de Janeiro em 57, ele passou o Carnaval de 57 aqui, né? Bom, aí ele continuou publicando, bom, mas depois, né, não, mesmo a poesia francesa, né, não se vende. Então, só temos antologias, né? Há uma antologia, da poesia contemporânea brasileira, feita pelo Tavares Bastos, que realmente é ótima, e foi, bom, em 58, a primeira edição, ganhou um prêmio e depois foi lançado de novo nos anos 60, de maneira póstuma, né, porque o Tavares Bastos faleceu, e é realmente uma boa antologia onde há modernistas, etc. Agora, atualmente, só há uma antologia publicada pelo Chandénia, é Max de Carvalho, que escolheu os poetas, é bilíngue, né? Há o poema e a tradução. Então, o Max de Carvalho escolheu os poetas, fez o prefácio,
colocou notas de rodapé. Bom, é o documento, há mais de 1000 páginas, né, papel bíblia, é um documento de referência para a poesia brasileira, né? Mas, infelizmente, a poesia é um gênero que, em qualquer língua, né, não se vende. Agora, teatro também há pouco, né? Rubem Fonseca, isso sim. Foi traduzido por Ângela Leite Lopes, né, muitas peças, e Alain Olivier, que faleceu, ensinou, era o diretor de teatro, fez muitas representações, ele é conhecido. Claro, Augusto Boal, né, que ficou em Paris bastante tempo, com o Théâtre de l'Opprimé, né? Agora, às vezes, eu lembro de ter visto, porque quando há um evento qualquer, isso ajuda a vender o livro, né? Macunaíma saiu como livro em 79. Foi a época do filme, né, com o Grande Otelo, lá no Festival de Brasília. E houve uma companhia de teatro, nem lembro se era Pau Brasil, o que era, que esteve na França, e em Aubervilliers, no Teatro de Aubervilliers, eles mostraram a adaptação de Macunaíma para o teatro. Então, claro, havia o problema da língua, né? Então, eles colocavam, era como legenda, né, em francês, em cima. Bom, estava cheio, mas eu acho que o público era mais um público de brasileiros, né? Ou então de universitários, não assim de um grande público. Também uma peça que teve algum sucesso, era um imenso monólogo, Madame Marguerite, acho que não sei o que, de Ataíde, é uma senhora, uma professora, né, que conta a vida dela, só ela no palco. Apareceu Margarida. É, isso. E se não, como teatro, agora não há muita coisa. Não sei se respondi. Sim, exatamente. Muito obrigado. Obrigada, então. Gente, vamos tomar um cafezinho, uma aguinha?